A paz, nós estamos no nosso segundo dia de propósito. No primeiro dia nós falamos sobre arrependimento e o sentimento que mais nos atrapalha a arrepender, que é o orgulho, né? Eu espero que o Espírito Santo tenha liberdade para lançar fora todo o medo do seu coração e que você possa acreditar que quando a gente decide mudar, transformar, algo começa a ser transformado realmente nas nossas vidas. Hoje nós vamos ler Joel 3, versículo 10. Diz assim: o Senhor vai falar para o povo de Israel. Esse povo tinha pecado, esse povo, o Senhor mandou eles se arrepender, eles se arrependeram. O Senhor prometeu que ia derramar o Espírito Santo e agora o Senhor quer levantar esse povo. E o Senhor diz: transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor olha para o povo e o Senhor, diferente do que Davi disse assim: crie em mim, ó Deus. Davi estava falando para o Senhor criar nele, porque ele sabia que precisava de um milagre. Mas aqui não, aqui o Senhor olha para o povo e o Senhor vê a capacidade que o povo tem de transformar aquilo que eles têm nas mãos. O Senhor está falando: transforme as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. A primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar neste propósito é que nós temos sim a capacidade de transformar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Nós dizemos que não podemos, mas o Senhor olha para o que nós temos e o Senhor diz: você é capaz de transformar essa situação com aquilo que você tem. Não são pessoas que não têm nada, são pessoas que têm alguma coisa, né? E nós temos que acreditar nisso também. O otimismo que nós vamos falar no nosso segundo dia de propósito não é um positivismo, não é uma coisa que eu falo, vai dar certo e aquilo acontece. Não, o otimismo ele ajuda a gente a desenvolver a nossa fé. Porque a gente olha para a situação, a gente olha para essa lâmina de arado e a gente acredita que ela pode se transformar em uma espada, né? Que nós podemos ali trabalhar e transformar aquilo que nós temos. O que mais pode nos atrapalhar de ver isso acontecendo nas nossas vidas é o pessimismo, né? Da gente sempre achar que as coisas vão dar erradas, da gente sempre achar que aquela falha não tem perdão, que aquilo que nós fazemos, que nós fizemos, pode atrapalhar tudo daqui para frente, né? E nós temos que ter uma nova visão sobre isso. Olha, na década de 80, os Estados Unidos sofreu um grande problema na economia dele. E a história vai nos contar que vários jornalistas, especialistas, ficavam ali dizendo sobre aquilo que estava acontecendo, como as coisas estavam ruins. Mas aquilo que eles estavam fazendo, todo mundo sabia. Não era nenhuma novidade. Mas enquanto eles estavam se ocupando, dizendo que estava errado, que as coisas estavam ruins, existia um outro grupo que começou a procurar uma solução. E esse grupo ele começou a ir em empresas de grande sucesso e começou a documentar os passos que levaram a essas empresas ao grande sucesso. E os Estados Unidos, nós sabemos, conseguiu dar a volta por cima. Então nós sempre teremos dois tipos de pessoas. Um grupo que vai falar aquilo que nós já sabemos, que as coisas estão ruins, que as coisas estão dando errado. Mas nós temos um outro tipo de grupo, que são aquelas pessoas que vão olhar a situação, elas já sabem que está ruim, mas elas vão começar a se organizar para procurar a solução. Então, ser otimista é uma questão de consciência. É uma questão da gente ter disciplina pessoal, da gente olhar o problema e a gente reagir bem diante do problema para a gente buscar uma saída. Quando a gente está num problema, o que a gente tem que fazer não é ficar falando que está dando errado, que as coisas estão ruins, não. É a gente procurar uma saída, porque erro sempre vai ter. Existem problemas que nós estamos passando, que nós erramos, que são problemas temporários.
E muitos desses problemas, eles foram essenciais nas nossas vidas. Porque esses problemas é que abriram portas para mim e para você. Foi através desses problemas que houve ali uma oportunidade para que as coisas começassem a mudar. Porque nós reagimos, porque nós olhamos para ele e a gente teve que mudar ali o caminho que a gente estava fazendo. E foi naquele momento que se gerou uma mudança, que se gerou uma oportunidade. Então a gente sempre vai ali ter altos e baixos, né? Alguns baixos serão baixos difíceis, mais difíceis do que outros, né? A gente não está falando aqui que os problemas são indolores, alguns a gente vai perder o sono mesmo, mas a gente vai procurar o quê? Uma saída. Quando a gente olha para Moisés, a primeira vez que ele sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, quando ele está descendo, ele olha para o povo, né? E aquele tempo que Moisés ficou ausente, o povo ficou com medo, o povo começou a pensar de maneira negativa e eles buscaram, porque quem pensa de maneira negativa e alimenta aquilo, a solução é negativa. O que o povo fez? O povo fez um bezerro de ouro, e aquele bezerro de ouro eles começaram a adorar. Quando Moisés olha para aquilo, ele fica extremamente irado, ele pega aquela tábua e ele lança aquela tábua e aquela tábua quebra. Mas o que a tábua tinha a ver com aquilo, né? Ao que o Senhor tinha dado a Moisés. Mas Moisés se arrepende, Moisés busca o Senhor e o Senhor fala para Moisés, sobe naquele monte de novo. E o Senhor novamente escreve nas tábuas. Então imagine você, se quando Moisés olha para aquele povo, para aquilo que deu errado, para as coisas negativas, ele tivesse desistido, ele tivesse tido uma reação, né? Ele teve uma reação negativa, mas ali logo ele já conserta. É isso que nós temos que entender, que nós teremos altos e baixos, nós enfrentaremos problemas temporários, alguns problemas, eles não são problemas fatais, né? Que a gente não pode recomeçar, que a gente não pode recorrer. E Moisés vai ali e o Senhor dá uma nova chance para ele. Então o que nós temos que ter é criatividade, né? De olhar aquilo e nós pensarmos, como que nós vamos fazer? O que mais atrapalha o otimismo é a falta de energia. É da gente, muitas vezes nós decidimos coisas nas nossas vidas quando a gente está com a nossa energia baixa, a gente vai lá e decide abortar aquele plano, a gente aborta sonhos. Uma coisa que eu sempre digo, nunca decida nada quando você não estiver bem. E aí uma pergunta que a gente faz, o que eu faço, né, para isso não acontecer? O que eu faço para eu não desistir? O que eu faço para eu não perder o meu otimismo, minha energia? Você precisa criar e estabelecer um padrão de excelência para você. Você precisa dizer, eu não aceito viver menos que isso na minha vida. Eu não aceito eu fazer menos que isso para Deus. Eu só aceito daqui para lá. Claro que tem que ser uma meta real, né? Algo que a gente possa cumprir, né? Você dizer, eu não aceito não orar, eu não aceito não ler a Bíblia, eu não aceito falar palavras de maldição contra mim mesmo, eu não aceito ser negativo comigo mesmo. E você começa, então, a estabelecer um padrão de excelência para você. Por isso que é importante a gente ter um tema para o ano. É você dizer, eu não aceito não protelar. Então, esse ano, o meu tema, né, é não protelar. E você, então, começa a trabalhar. Naquele dia que você está mal, você não vai decidir nada. E no outro dia, você já sabe que as suas forças, elas vão revigorando. É o que o Senhor disse, né? Eu digo para o fraco, diga ao fraco, eu sou forte, né? O Senhor, Ele lança sobre nós e nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter um propósito, nós precisamos pensar, olha, esse ano eu não vou protelar. E você trabalhar, você protelou, eu protelei, eu vou desistir porque eu não consigo. Não, eu protelei, eu vi o meu erro, então mais uma vez eu vou ter força para conseguir, porque a gente não acerta às vezes de primeira, a gente erra, a gente volta, a gente vai de novo, até a gente conseguir sair daquela situação. Você vai trabalhar um ano em cima daquela sua deficiência. Então você precisa ter
um padrão de excelência, né? Você precisa sempre dizer, eu não aceito menos do que isso na minha vida. Eu não estou falando de coisas irreais, de coisas que a gente não pode cumprir. Você dizer, não, eu não aceito, eu não aceito que eu murmure, eu não aceito que eu reclame, eu não aceito que eu pare de fazer as coisas pela metade, eu não aceito que eu fique desistindo, eu não aceito que eu murmure. Você vai criar um padrão de excelência para você. O Senhor diz em Isaías 40, versículo 29, 30 e 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor está falando para aqueles que estão cansados, aqueles que já não têm nenhum vigor, que já não têm força de fazer nada. Deus também está falando para aqueles que já estão caídos. Porque para você que está caído, talvez você pecou, né? Você fez alguma coisa que você não está conseguindo voltar, né? Que você não está conseguindo retomar a sua vida. Mas o Senhor está falando, tem como sim você reconstruir as coisas, né? E que o Senhor está dizendo para você que espera em mim. Precisa fazer o quê? Você precisa esperar no Senhor. É isso que Paulo e Silas fizeram na prisão. Eles esperaram no Senhor, eles cantaram. Foi isso que Davi fez. Ele se arrependeu e ele esperava que o Senhor criasse nele um coração puro, e foi isso que aconteceu. Davi continuou um grande adorador e um grande guerreiro. Então não perca a esperança, seja otimista, olhe para aquilo que você tem e creia que o Senhor pode transformar isso na sua vida, mas você precisa apresentar algo ao Senhor. Vamos orar, né? Vamos pedir ao Senhor por esse segundo dia de propósito. Pai, nós agradecemos pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo. E nós cremos na Tua palavra. Quando o Senhor diz, o fraco, diga, eu sou forte. É porque há coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser otimistas. Nós precisamos acreditar. E o Senhor, quando nós esperamos em Ti, o Senhor renova as nossas forças, renova a nossa esperança, que nós possamos acreditar nisso, né? Que o poder do nome do Senhor, que o Senhor tem poder para transformar, que o Senhor tem poder para mudar a nossa história. Quando nós colocamos na posição, quando a gente se coloca na posição certa, as coisas começam a fluir nas nossas vidas. Deus, eu te peço, abençoa o nosso segundo dia de propósito. Eu te peço por aqueles que estão doentes, né, que o Senhor venha renovar a saúde dele. Nós repreendemos a enfermidade em pessoas que estão nos ouvindo, né, que toda enfermidade caia por terra, bata em retirada, né, daquilo aonde ela está, o que ela está fazendo, que bata em retirada na vida dessa pessoa. Nós pedimos a Deus que o corpo dessa pessoa seja restaurado pelo poder do nome de Jesus. Amém. Então esse foi o nosso segundo dia. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau.